Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que todos vocês estejam muito bem, tá? Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? Essa disciplina que dá profundidade para vocês aos temas das ciências da natureza. Estamos iniciando o mês de novembro e nesse mês de novembro já iremos trabalhar com vocês alguns temas associados aí à questão da imunidade da gente. Entre eles, a gente vai conversar com vocês sobre questões da saúde humana, a qualidade de vida nossa. E para hoje, iremos conversar com vocês sobre reprodução humana, focando especialmente sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? Galera, pode também colocar um pouquinho na tela? A gente vai começar a nossa aula de hoje conversando com vocês a ideia sobre a reprodução humana, tá? A gente vai ter algumas aulas para conversar com vocês, sim, sobre o sistema reprodutor, masculino e feminino, entender um pouquinho dessas partes que os compõem, tá? Mas o grande foco da nossa aula é entender um pouco sobre infecções, tá? Primeira coisa é que a espécie humana, e não é só uma característica apenas da espécie humana, né? A gente utiliza o ato sexual não apenas pelo fato da ideia da reprodução em si, tá? Isso é natural desde que a espécie humana ela se formou e a gente vai observando que esse ato ele acontece também com algumas outras espécies. O sexo ele tem uma conotação importante social, tá? Não apenas a reprodução em si. Isso implica na gente que a gente precisa ter alguns cuidados no que se diz respeito ao sexo, tá? O sexo, né, o ato sexual em si, é uma experiência que pode também trazer alguns riscos para a gente no que se diz respeito à transmissibilidade de algumas doenças, tá? E aí a gente já entra em algum ponto. A nossa aula está falando de infecções sexualmente transmissíveis. E o termo doença é um termo um pouco diferente, porque sim, isso acontece, tá? A gente começa a nossa aula já trazendo à tona essa ideia. Por que a gente precisa trabalhar esse tema com vocês, tá? Primeiro, é um tema do dia a dia, tá? Social, muito socialmente importante a ser trabalhado, tá? É um tema que faz fazer parte da vida de todos vocês, certo? Até porque, professor, mas eu nunca vou me reproduzir de jeito nenhum, porque por questões religiosas ou qualquer outro motivo da vida, mas porque muitas vezes essas infecções, elas chegam pra gente de outras formas, tá? Bom, infelizmente em 60 minutos a gente não consegue falar sobre todas as infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente vai conseguir conversar com vocês sobre pelo menos 3, 4 principais, tá? Que são bastante recorrentes. Algumas infecções, elas não têm cura, mas têm tratamento. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente vai pensar aqui sobre algumas saídas, né? Sobre como é que a gente pode encontrar aí uma saída, uma vida melhor para nosso dia a dia, tá bom? Vamos nós conversar um pouquinho mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis? Então, objetivos da nossa aula de hoje, identificar as principais características das chamadas ISTs, tá? O que são ISTs? São infecções sexualmente transmissíveis, pelo menos as mais comuns, tá? No Brasil e no mundo. E apoiar o uso de preservativos, desenvolver o respeito às pessoas, tá? Portadoras de alguma infecção sexualmente transmissíveis, tá? Então a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a diferença entre esses dois termos, tá? O que é uma infecção sexualmente transmissível, ou IST, tá? Então essa siglazinha IST, galera, é referente às letrinhas dos termos infecção sexualmente transmissível, tá? E o termo doença sexualmente transmissível, ou DST, tá? Então, quando vocês ouvirem esses termos, a gente vai ter um certo grau de similaridade, tá? Então, existe ali um certo grau de similaridade, só que eles são termos diferentes. Você que está se preparando também para o Enem, por exemplo, tá? Precisa estar ligado na diferença. E, claro, socialmente falando, também você precisa estar ligado na diferença. A grande ideia é que a infecção, tá? É porque, bom, muitas vezes a relação de duas espécies, no caso da espécie humana com outras espécies, tá? E aí a gente vai falar sobre as espécies parasitárias, tá? Uma bactéria,
um protozoário, um fungo, tá? A gente tem também, por exemplo, vírus, tá? Então, são espécies diferentes que acabam chegando no nosso corpo e parasitando o nosso corpo, levando o nosso corpo a um estado adoecido, né? Um desequilíbrio. Então, quando o nosso corpo entra no quadro de desequilíbrio, tá? A gente entra dentro de um quadro de doença, tá? Eu não vou entrar muito no mérito do significado da palavra doença, mas entre os vários significados que existem aí, vai estar associado a esse desequilíbrio. Galera, em geral, quando a gente fala em doença, a gente está falando de um quadro sintomático, certo? A gente vai apresentar um quadro de sintomas. Antigamente, a gente falava muito no termo DSTs, tá? Então, a gente vinha para uma aula de ensino médio, falava de DSTs, tá? A gente já sabia, é aula de doença sexualmente transmissível. Então, já ficava com medo, é AIDS, é sífilis. São essas doenças, a gente vai trabalhar na aula de hoje essas doenças. Só que tem um grande detalhe, é porque quando a gente fala em doença, a gente espera esse quadro sintomático. É febre, é dor, é mancha, é isso. Não, calma, galera, tá? A gente pode ter alguns outros quadros importantes, tá? De infecções, tá? Então, antes de apresentar sintomas, muitas vezes a gente pode já estar infectado. Então, isso não é comum apenas para as doenças sexualmente transmissíveis, mas para qualquer doença. Primeiro a gente fica infectado, para depois a gente, de fato, apresentar um quadro sintomático. Às vezes, o nosso corpo, ele já responde àquela infecção, tá? E já consegue combater aquela infecção. Próximas aulas, né, mais à frente, a gente vai conversar com vocês especificamente sobre o termo, sobre o sistema imune do nosso corpo, tá? E a gente vai conhecer as células de defesa do nosso corpo. Então, a gente tem células de defesa do nosso corpo que reconhecem especificamente alguns patógenos, tá? Às vezes não tão especificadamente. Tá? Mas eles conseguem combater e aí a gente sentir só uma dorzinha, só um certo incômodo, uma certa inflamação aqui, por exemplo, nos nossos nódulos, tá? E o nosso corpo consegue combater aquilo dali. Por vezes a gente não consegue, e aí a gente vem a adoecer mesmo, e apresentar aquele quadro sintomático. A maioria das vezes a gente sente febre, né? Mas nem sempre é isso. A gente pode ter algumas outras características, e aí dependendo da doença, tá? Sim, aí sim, com manifestação clínica, a gente pode ter algumas consequências, tá? Desde pequenas erupções, tá? No nosso corpo, pequenas feridinhas, tá? Ou manchas, tá? Ou problemas mais sérios, né? Como, por exemplo, aborto, né? Espontâneo, porque acaba não desenvolvendo um outro ser, né? Então, a gente tem que lembrar, tá? Uma doença sexualmente transmissível, né? Então, foi iniciada ali através de um ato sexual. Então você estava se reproduzindo, tendo ato sexual apenas pela diversão ou para gerar um filho, tá? Então, às vezes, você está numa fase, numa faixa etária, numa idade, que estava ali pela diversão, tá? Mas quando você fica um pouco mais velho, não, agora eu quero ter meu filho, eu quero casar, quero ter meu filho, quero gerar minha família. E aí você tá doente, não percebe, tá? Muitos dos relatos que a gente tem com os profissionais da saúde, tá? Especialmente enfermeiros, tá? Mas aí a gente vai ver toda a linha de profissionais da saúde, dentistas, enfermeiros, médicos, tá? A gente vai ter essa conversa, tá? Que é muito comum. Muitas vezes a paciente não sabe que está doente, o profissional da saúde que tem aquele olhar mais clínico começa a identificar algumas características. Opa, isso aqui, aquilo. Muitas mulheres acabam descobrindo que estão com alguma doença sexualmente transmissível já no pré-natal. Tá? O que é o pré-natal? É o cuidado clínico, tá? Que as grávidas, as gestantes têm. Então, descobri que estou grávida. Opa, vou ser acompanhada agora por um médico, certo? Um médico obstetra, que vai me acompanhar até o dia do parto. Tá? Ali a gente fala sobre o pré-natal.
E aí os primeiros exames que saem ali uma bateria de exames clínicos para algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá? Aí tá lá uma análise. Mas, poxa, professor, eu estava sem sintomas, eu olhava para o meu corpo e não via nada, não tive uma febre, não tive nada. Por isso a gente fala sobre essa diferença entre infecção sexualmente transmissível e de doença sexualmente transmissível. Então, muitas vezes a gente não sente nada, mas a gente pode estar infectado. Então, é um grande alerta. Então, pera lá, tem que ficar ligado, certo? Eu tenho que evitar ficar doente. Existe forma de evitar? Sim. Tá? Existem formas seguras. A principal é o preservativo, como a gente vai acompanhar na nossa aula de hoje. Então, bora lá conversar com vocês sobre essa transmissibilidade. Tá? Então, transmitir pelo contato sexual. Será que transmite só pelo contato sexual? Outra coisa é como a gente pode prevenir, tá? E eu já estou dizendo para vocês, é o preservativo, tá? Temos dois tipos básicos, tá? Que é o masculino e o feminino. O preservativo, galera, na maioria das pessoas vão pensar no seguinte: ah, professor, é para evitar a gravidez. De fato. Certo? Ele é considerado um método contraceptivo de barreira ou método contraceptivo físico. Impede que o espermatozoide acesse o aparelho reprodutor feminino e encontre o óvulo de fato, permitindo a gravidez. Tá? Mas não é o único, tá? Método contraceptivo. Só que esse método é um método também eficaz para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Veja bem, é um método eficaz para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Então, você vai usar esse método sempre que você tiver alguma relação sexual que você não tenha interesse de engravidar. Beleza? Então, assim você vai estar prevenindo não só a gravidez, como também você vai estar prevenindo contra a infecção sexualmente transmissível, que é mais importante. Beleza? Então vamos lá. Estou na tela aqui para vocês, ó. Primeira coisa, o que é a infecção sexualmente transmissível? Apesar de ser mais conhecida como doença sexualmente transmissível, é mais adequado o termo de infecção sexualmente transmissível, ou IST, uma vez que o termo doença é usado apenas quando aparecem sintomas perceptíveis, tá? Então, o termo doença está associado a essa ideia de sintomático. Aí é febre, é calafrio, é manchinhas na pele, enfim, certo? Uma feridinha, é uma erupção que acontece, enfim, é uma característica visível, perceptível, que te chama a atenção, que te destaca. E galera, um detalhe muito importante, muitas vezes essas características aparecem e você não consegue perceber, como eu disse para vocês. Muitas vezes é o profissional da saúde que chega lá e, isso aqui tá com cara de... certo? Então, às vezes, é um dentista que está olhando a tua boca por conta de algum problema bucal que tu tá e ele começa a observar algumas características. Falando, isso aqui provavelmente teu sistema imune está um pouco mais baixo. Dependendo da relação que tu tem com o teu dentista, tá? De estar frequentando, tá? Com certa frequência, por exemplo, às vezes é porque tá com um aparelho ortodôntico. Aí o dentista olha lá, talvez seja na hora de você conversar ou fazer algum exame, tá? Então, às vezes, é importante essa conversa, tá? Então, fique atento, preste atenção, escute. Se o profissional da saúde pede para você fazer um exame, para você procurar um profissional adequado, você vai lá. Né? É uma ginecologista, um urologista, ele pode pedir também isso. Uma pessoa pode transmitir uma IST, tá? Uma infecção sexualmente transmissível, mesmo que não apresente sintomas. Esse é um grande detalhe. Por que a gente fala agora de IST, né? De infecção sexualmente transmissível? Às vezes tu não apresenta sintoma nenhum, mas mesmo assim você tá o quê? Transmitindo essa característica. Dependendo do tipo de infecção, podem se passar alguns dias, semanas, meses, quem sabe até anos, para que a gente possa apresentar o que a gente chama de sintomas. Isso a gente chama de período de incubação. E acredito, isso aqui, galera, não é apenas para as infecções sexualmente transmissíveis. Isso aqui é para qualquer doença ou para qualquer infecção. Isso ficou muito conhecido agora no período da Covid-19, né? A gente falava lá dos 15 dias, né, por exemplo, e da chamada quarentena, né? Então,
se discutiu muito sobre essa ideia da quarentena, né? Quarentena não é só 40 dias, professor? Não. Quarentena é o período adequado para superar o período de incubação. Tive contato com uma pessoa que estava doente ou infectada, eu preciso entrar em quarentena. Então, para cada doença vai ter um período diferente. Tá? No caso da Covid-19, que não era uma doença sexualmente transmissível, mas era uma doença respiratória, tá? Então, tive contato com a pessoa que estava doente ou que estava infectada, soube disso, opa, a gente tem uma média ali de 10 a 15 dias para apresentar os sintomas também. Então, no auge do período da Covid, a gente tinha muito esse relato. Opa, tive contato, a pessoa foi diagnosticada, ela precisava comunicar para outras pessoas, tá? Era um ato de responsabilidade muito grande. E aí, opa, eu entrava em contato no meu trabalho também para ficar os 15 dias em isolamento, tá? E esse isolamento era muito importante para evitar a transmissibilidade. Por quê? Porque no caso da Covid-19, a transmissão acontecia por ar, tá? Pela fala, pelas gotículas de água, tá? Então, eu transmitia muito fácil. É diferente das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Que elas, na prática, elas são transmitidas pelo contato sexual. Mas a gente vai ver que nem sempre, tá? Vão haver algumas outras formas de transmitir isso e, claro, vai depender de doença para doença. É por isso que a gente precisa discutir em sala. Por isso, se um parceiro, aí voltando para a ideia das sexualmente transmissíveis, tá? Se um parceiro está ou esteve com infecção ou suspeita de infecção, o outro também deverá procurar o médico, mesmo sem apresentar sintomas. Beleza? E aí, claro, o médico, o profissional da saúde, ele vai te orientar a tomar alguma medida. Claro, ele vai pedir alguns exames antes para saber se você já não estava infectado e você vai tomar alguma medicação para controlar ou evitar ali o controle daquela possível infecção e ele vai pedir para você voltar, certo? Para poder repetir aqueles exames depois do chamado período de incubação para saber certeza se você fugiu aí do caso dessa infecção. As infecções sexualmente transmissíveis, tá? Às vezes os sintomas da doença desaparecem espontaneamente e a pessoa pode pensar que está curada. Mas sem tratamento médico, os sintomas podem voltar a se manifestar e a doença pode provocar algumas consequências graves. Como a gente vai conhecer aqui, pelo menos uma dessas doenças, que é o caso, por exemplo, da sífilis, ela tem fases diferentes. Fase 1, 2, 3, tá? E aí você passa pela fase 1, muitas vezes você não enxerga nada na fase 1, e aí você fala assim, meu Deus, né? O que é essa fase 1? Muitas vezes você não vê o que é a fase 1, que são pequenas feridinhas, tá? Na região genital mesmo. E aí você não nem vê, às vezes, ela é indolor. E ela some e aí segue a vida. Depois tem uma outra. E aí você não consegue enxergar esse intervalo de tempo, e nesse intervalo de tempo, muitas vezes, pode te ocasionar até chegar a um problema vital, certo? Um problema associado. O período de contágio, galera, é o período em que alguém que está contaminado, certo? Que tem essa capacidade, uma carga viral de transmitir aquele patógeno para outra pessoa. Como eu disse para vocês, galera, a método mais seguro de evitar transmissão de infecção sexualmente transmissível é através da camisinha, tá? Aqui na tela para vocês está as duas camisinhas que eu falei para vocês, a camisinha feminina e a camisinha masculina. A camisinha masculina é a mais popular, é a mais conhecida. A camisinha masculina ela envolve o pênis, tá? E a camisinha feminina ela envolve o canal vaginal, certo? O que é o canal vaginal, galera? É o espaço onde vai estar ali, onde vai acontecer a penetração do pênis dentro da vagina, certo? Ela envolve completamente todo o canal vaginal, certo? E ele é vedado, de um lado ele é fechado, ok? Então, por isso que a gente diz que ele é um método contraceptivo. O que é um método contraceptivo? É um método que evita a gravidez
de barreira, tá? É um método físico, tá? Ela impede que o espermatozoide consiga entrar no sistema reprodutor feminino, permitindo, então, a fecundação. Ok? Só que aí a gente não pode esquecer, galera, tá? Pelo amor de Deus, não coloque na cabeça de vocês que isso é apenas um método de evitar a gravidez, tá? Eu vejo muita gente falando isso, mas é só um método para evitar a gravidez? Não, isso é um método também de evitar o contato direto dos fluidos corpóreos, tá? Os líquidos que acontecem, que vão lubrificando aí os sistemas reprodutores, tá? Então, durante o ato sexual, liberam-se fluidos corpóreos para lubrificar, certo? Para que aquele ato sexual aconteça. A gente precisa entender também, tá? Que, por exemplo, no sistema reprodutor masculino, tá? O pênis, a gente tem um canal ali dentro que vai sair o espermatozoide, no esperma, certo? Na ejaculação. Só que esse canal, que a gente conhece como uretra, ele também libera um outro líquido conhecido como urina, vulgo xixi, que é muito ácido, tá? Então é claro que esses fluidos que saem durante o ato sexual, eles também têm outro teor. O teor também de neutralizar a acidez, tá? Para impedir que o espermatozoide morra no próprio canal, certo? Então esses fluidos eles têm várias funções. Só que aí, quer ou não, tá? Eles acabam levando também o que? Eles acabam levando também fluidez de patógenos, tá? De vírus, bactérias, protozoários, certo? Patógenos aí que podem, porventura, levar a alguma infecção, certo? As camisinhas, elas são distribuídas gratuitamente pelo SUS nos postos de saúde, em qualquer posto de saúde, tá? Nem precisa pedir, tá? A grande maioria das vezes, no balcãozinho, nos postos de saúde, que a gente chama de UBS, né? Que é a Unidade Básica de Saúde, tá? Que acaba confundindo com a UPA, tá? Então, você chega lá no postinho, tá? Que é a Unidade Básica de Saúde, aquele do PSF, que a gente é atendido facilmente agendando, né, claro, tá? Pelos médicos de unidade básica, às vezes tem médicos especialistas, tem dentista, tá? Então, provavelmente na tua região, na tua comunidade, tem um postinho desse tranquilo. Nesse postinho tem um local de tomar remédio, tem um local de tomar vacina e tem um local da farmácia, tá? Que a gente recebe o medicamento que foi passado pelo médico, tá? E aí, nesse local, tá lá a distribuição gratuita do preservativo, não precisa pedir. O medicamento você precisa pedir com o receituário, o preservativo não. Então, tá com vergonha, pode pegar tranquilamente, que ele tá para isso, certo? Então, o SUS ele tem essa ideia que é muito melhor prevenir as infecções sexualmente transmissíveis do que tratar uma doença, tá? Mas também tem tratamento adequado no SUS. E aí tem essas camisinhas gratuitas, também são muito distribuídas nas festas brasileiras, né? Carnavais, por exemplo, são distribuídas a de grande porte e é seguro, tá? E outra coisa, é importante frisar, tá? É crime perfurar essas camisinhas, tá? Então, às vezes você vê na rede social esse cuidado, então é o cuidado teu, tá? Seja você menino, menina, de você ter o seu preservativo, tá? De você ter segurança que aquele preservativo não tá furado, tá? Então, muitas vezes, cuidado com o local onde você guarda na carteira, por exemplo, para não acabar perfurando. Porque a perfuração, galera, né, porventura, vamos supor, perfurou porque ficou guardado na carteira, tá? Vamos imaginar que não seja uma coisa com intenção, tá? Quando você perfura, você está impedindo a função básica do preservativo, que é impedir que esse fluido corpóreo ele extravase. Então, ele vai vazar, ele vai passar. E nesse momento que ele passam os possíveis patógenos, tá? Que causam alguma infecção, como também, galera, vai extravasar o esperma, tá? Podendo engravidar, tá? E, inclusive, aqui no Brasil é crime, tá? Então, se for provado, se você fez aquilo ali com intenção, tá? Então, provavelmente, você pode ser responsabilizado com isso, tá? Então, tem alguns casos aí que estão relatados aí juridicamente, tá? De pessoas que acabam
perfurando com intenção de infectar a outra pessoa, tá? Como, por exemplo, pessoas que são soropositivas HIV, que acabam transmitindo com intenção, tanto com pessoas que querem engravidar outras pessoas e acabam furando com intenção, certo? É crime em qualquer situação, tá bom? Mas é uma forma mais segura. Então, tenha, certo? Sabe que vai fazer que vai fazer o sexo, que já é uma pessoa sexualmente ativa ou que tem essa pretensão de perder a virgindade, por exemplo, tá? Então, toma cuidado, se proteja, que é o método mais seguro. E sim, galera, preservativo não é apenas para evitar gravidez e principalmente para evitar evitar contato sexual. E, galera, qualquer contato sexual, tá, galera? Sexo anal, sexo usual, né, que é o pênis na vagina, sexo oral, pode transmitir qualquer infecção sexualmente transmissível, tá? Então, não nada de que, mas é só o sexo, não, tá? Qualquer tipo de sexo. Tem a palavra sexo, tá? É porque ele pode transmitir o vírus, tá? O vírus, bactéria, pode transmitir algum nível de infecção, tá? E também não confiem, tá? Mas é porque é meu parceiro, é o único parceiro, tá? Como a gente vai conversar com vocês agora de algumas outras infecções que existem, tá? Essas outras infecções, vocês vão ver que elas podem ser transmitidas de outras formas, tá? Então, por mais que você de fato confie naquela outra pessoa, às vezes a pessoa ela acabou pegando a infecção de outra forma, tá? Sem intenção, e nem a outra pessoa sabe. Então, ela acabou infectada, às vezes por um relacionamento antigo também, certo? Nunca se testou, tá? Nunca fez um teste, nunca viu sintoma nenhum e tá lá transmitindo para outras pessoas sem também nem saber, certo? Então, primeira coisa, pense em você também, tá? Pense em você, se proteja, é a melhor forma, tá bom? E sim, galera, tem exames, tá? Exames clínicos que acontecem e que também são distribuídos gratuitamente, tá? Tem centros de triagens, tá? Justamente para fazer esses testes rápidos, tá? Testes seguros, tá? Justamente para evitar, para você se conhecer, se for o caso. Vamos nós conversar sobre algumas infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis é uma delas, tá? A sífilis, ela é transmitida ou causada, tá? Por uma bactéria. Algumas aulas de biologia, vocês vão ver essas ideias, tá? Do que causa, do que transmite, tá? Então, ela é transmitida e causada, tá? É uma doença causada por uma bactéria. A imagem ao lado, vocês estão vendo a bactéria que causa a Treponema pallidum, presente no sangue e em secreções do corpo de pessoas portadoras. É uma doença que pode ser fatal, tá? Se não for tratada corretamente. O primeiro sintoma costuma acontecer mais ou menos 3 semanas após o contágio, com pequenas feridinhas no local onde teve a contaminação. Então, por exemplo, teve um contato oral, tem feridinhas na boca, normalmente são muito pequenas e são indolores. São feridas que não provocam dor, apenas tem bordas duras, por isso a gente fala de cancro duro, certo? Devem ser avermelhadas, ocorrem na área genital, às vezes no ânus, na boca, depende do tipo de sexo que você teve. Por isso eu estou falando para vocês, qualquer tipo de sexo. Ai, professor, sexo oral não é sexo? É sexo, tá bom? Transmite doença, tá? Porque tem algumas pessoas que falam esse tipo de coisa, tá? Ai, porque sexo oral não é sexo, tá? Porque sexo anal não é sexo, tá? Tem a palavra sexo, é sexo, transmite doença, beleza? Se proteja, tá bom? Então, normalmente no local onde teve o contato sexual, pode acontecer essas feridinhas, elas somem, tá? E é um detalhe também. Às vezes você até chama atenção aquela feridinha, você se confunde, não entende muito bem, não sabe se é uma afta, tá? E aí deixa passar, fica naquele nervosismo, o que aconteceu, acho que é besteira, deixa pra lá, ela desaparece e você fica tranquilo. Só que não, tá? Como eu disse para vocês, se ela não é tratada adequadamente, ela pode voltar e aí a gente tem quadros diferentes da sífilis. A gente tem o primeiro estágio, que é o estágio da ferida, tá? Então ela vai aparecer, pode aparecer na boca, pode aparecer no ânus, pode aparecer na região genital, tá? Pênis ou vagina, tá? E aí depois disso ela some,
e aí passa alguns meses, semanas, tá? E aí a gente pode aparecer a segundo estágio, que é quando essa bactéria ela começa a se alastrar pela região, pelo sistema circulatório. Então ela circula pelo nosso sangue e ela vai acessando o que? Regiões da nossa pele do corpo inteiro, tá? Então começa a aparecer manchinhas vermelhas em todo o corpo, pescoço, costas, principalmente nas palmas, nas extremidades das palmas das mãos, nas palmas dos pés. Então aparece um monte de pontinha, fica ali por alguns dias, tá? Alguns sintomas podem estar associados com febres, alguns incômodos, tá? Algumas coceiras podem acontecer, mas em geral as manchinhas são mais marcantes. E normalmente elas desaparecem também, e esse é um grande problema, porque o estágio 3 é o estágio letal. Normalmente essa bactéria ela vai circulando pelo sangue, se reproduzindo, crescendo e vai acessando órgãos vitais, entre eles sistema nervoso e circulatório, ligados aí a medula, fígado, coração e sistema nervoso central. Como está ligado ao sistema nervoso circulatório, tá? Entre o estágio 2 e o estágio 3, se a pessoa engravidar, tá? É comum que a pessoa acabe, a gestante acabe abortando. Então, não consegue desenvolver a criança, ela acaba perdendo, tá? Então, muitas vezes, muitas mulheres acabam descobrindo que estão com sífilis justamente nesse período, tá? Da pré-natal. Dá para fazer tratamento, tá bom? O segundo caso, o último caso, é que a gente vai ter problemas nas funções desses órgãos vitais, coração, pulmão e o sistema nervoso, tá? E o caso mais grave é de, sim, essa pessoa propriamente vem a falecimento. Então, sim, é uma doença extremamente grave. Precisa ser tratada, há tratamento e há cura, tá? Medicamento, como é uma bactéria, vocês já trabalharam com isso nas nossas disciplinas, a gente trata a bactéria com antibiótico, certo? E depois de fazer o medicamento antibiótico, eu já expliquei para vocês, como para qualquer doença causada por bactéria, a gente precisa respeitar a posologia do médico, tá? Normalmente é uma injeção, tá? Que eles aplicam na bunda, tá? Você tem que respeitar lá os 15 dias de repouso, tranquilidade, não vai ter que fazer atos sexuais ou qualquer outra coisa do tipo, tá bom? Em geral, a sífilis ela é transmitida pelo contato sexual, tá bom? E aí, outros pontos importantes que a gente tem aqui é que, sim, o médico vai pedir para você voltar, tá? E como qualquer tratamento de antibiótico, né, a gente precisa respeitar o que tiver associado. Não pode beber, não pode fazer algumas outras coisas e, principalmente, tem que voltar para saber se, de fato, aquela bactéria foi eliminada. Ele vai pedir uma outra bateria de exames e você vai ter que repetir esse caso. O uso correto regular de camisinha masculina é a medida mais importante de prevenção. O acompanhamento de gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal evita a possibilidade de sífilis congênita, porque sim, viu? Outra forma de transmissão que eu esqueci de comentar é que, e se porventura você acabar não matando o seu feto, esse bebê pode nascer aí já com a sífilis, olha aí o pezinho do bebê, já com essas feridinhas marcantes. É triste. E galera, eu tentei colocar imagens menos dolorosas até por conta do YouTube, tá? Mas a gente pode ter casos gravíssimos. Outra doença que a gente tem é herpes, tá? A herpes ela é super comum, tá? Principalmente a herpes labial. A herpes labial ela não é exatamente uma infecção sexualmente transmissível, porque a gente tem duas herpes, tá? Ela é causada por um vírus, tá? Tem dois tipos. A herpes labial, que ela é super comum, bebezinho se infecta, cerca de 95% da população mundial tem herpes, tá? Por conta da infância. Criança é muito comum, bota a mão na boca, bota a mão no chão, pega o pirulito, bota o pirulito na boca da outra criança, e isso acaba transmitindo muitas doenças. A herpes é uma delas. Em geral, a gente não manifesta a herpes, certo? A não ser que você tenha algum problema imunológico, tá? Então, se você é imunossuprimido, deficiente da imunidade, aí elas aparecem. É comum, por exemplo, em meninas, tá? Ou pessoas que menstruam, tá? Então, durante o ciclo menstrual, aí elas voltam a aparecer por conta dessa desregularização, ou às vezes alguma outra doença, elas aparecem, estresse, aí aparecem essas feridinhas na boca, e é nessa hora que pode acontecer a transmissão, certo? Quando tem a feridinha. Se não tem a feridinha, não transmite.
A diferença da herpes labial genital é o tipo de vírus, tá? Geneticamente é o tipo de vírus. Mas como há o contato sexual, o vírus, né, da herpes labial normalmente se mantém na boca e do herpes genital se mantém na região genital, ou no ânus, ou ali na vagina, pênis, tá? São essas bolinhas e elas ficam para sempre, não tem cura, tá? E a transmissão acontece quando as bolinhas estão em erupção. O local fica inicialmente vermelho, ele coça, incomoda, a gente não deve mexer, certo? Depois surgem pequenas bolhas que estouram e formam feridas. O problema da ferida é porque ela pode acabar infeccionando. E principalmente na região genital, que é uma região que normalmente é muito úmida e quente, por conta do local que é fechado, na calcinha, na cueca, certo? Então a gente precisa se secar muito bem nessa região. Certo? E, claro, às vezes há necessidade de passar alguma pomadinha para evitar aí uma segunda infecção de alguma outra coisa. A melhor maneira de prevenir a herpes é o preservativo, tá? Nas relações sexuais, principalmente se você sabe que tá com essa infecção e que ela tá em erupção, evitar o contato sexual durante esse período, tá? Outro vírus que pode acabar causando alguma doença é o HPV, tá? Hoje em dia tem vacina, tá? Herpes não tem vacina para ele, mas HPV tem. E ela causa verruga. Não é qualquer verruga, tá? É a verruga do papilonovírus, tá? Então, essa verruga, ela vai aparecer aqui normalmente na região genital, certo? Pode aparecer no ânus, mas em geral na vagina, em qualquer região da vagina. Lembra que a vagina é a canal vaginal, então às vezes acontece no final, no fundo da vagina, que não é pro lado de fora, é pro lado de dentro, então você não fica olhando para essa região. Então, às vezes, é só uma análise da ginecologista, tá? Em um exame clínico específico, tá? Que vai diagnosticar. No fundo, o que é a verruga? A verruga, gente, é uma proliferação, é um crescimento grande de algumas células da pele, tá? Então, como ele cresce, tá? Ele pode, porventura, permitir a origem de câncer. Então, em mulheres ou pessoas que têm útero, tá? O que pode acontecer é que pode levar à formação de câncer de colo do útero, certo? Então ele está associado. Hoje em dia a gente tem, além da prevenção, que é o preservativo, a gente tem também associado as vacinas, tá? Em mulheres em que têm ou tiveram HPV, tá? Tem tratamento para isso, tá? Os exames periódicos de prevenção de câncer de colo do útero é necessário. Então, tá vendo aqui, ó, galera, a gente tem o útero, tá? Então, essa região triangular que a gente tem aqui é o útero, tá? Aqui é o final do canal vaginal e aqui é o aumento dessa proliferação, tá? Às vezes, nessa região ninguém tá vendo nada, a não ser que você faça um exame clínico com a ginecologista. Então, havendo a proliferação das verrugas, pode acontecer a formação, por exemplo, do câncer também, tá? Então, como eu disse para vocês, a vacina é a melhor forma de prevenir. Normalmente está no ciclo vacinal para todas as crianças, meninos de 11 a 14 anos, para as meninas de 9 a 14 anos. É interessante que vocês verifiquem se vocês tomaram direitinho no cartão de vacina infantil de vocês. Sejam organizados, não percam esses cartões de vacinas, eles são importantes. E, bom, como eu disse para vocês, não vai dar tempo de falar de todas as doenças, mas eu não posso deixar de falar sobre o HIV, certo? Duas coisas importantes para vocês, HIV e AIDS são coisas diferentes, tá? Então, HIV é o vírus, tá? Que causa a doença da AIDS. Então, a AIDS é a doença, certo? HIV é o vírus, tá? Então, são coisas diferentes. Nem sempre a pessoa vai estar doente com o vírus da AIDS. Então, o HIV, galera, ele vai atacar especialmente um tipo de célula do corpo humano, que é o linfócito T, mais especificamente o linfócito CD4, certo? Que é uma das células de defesa do nosso corpo. Por isso a gente diz que é um vírus que abaixa a nossa imunidade.
muitas vezes, algumas outras infecções, elas se manifestam justamente porque não tem essa célula. Aí é onde surge, por exemplo, a herpes na boca, tá? A clamídia, tá? Que a gente conhece popularmente como sapinho, que é um fungo, que também é muito comum desde bebezinho, tá? Ela é muito fácil de transmitir. Então, normalmente ela não aparece pra gente, o sapinho. Aí começa a aparecer aquelas manchinhas brancas na boca, tá? Que é clamídia. Pode ser sexualmente transmissível, mas como eu disse para vocês, ela é muito fácil de transmitir, às vezes muito criança, tá? Então é difícil de tratar, mas o próprio corpo está o tempo todo combatendo, protegendo a gente. E é quando o nosso sistema imune cai, aí ela se manifesta. Por isso eu disse para vocês que é comum dentista acabar identificando a ferida, principalmente quando você tem aquela recorrência. É um dentista que bota o aparelho, por exemplo, está observando a boca, está aparecendo esse negócio aqui, pode ser isso. Certo? E aí, normalmente, o HIV, né, especialmente a AIDS, ela é assintomática, a não ser quando a gente começa a aparecer essas doenças oportunas. Fica gripado muito fácil e tal, certo? Existem algumas outras formas de diagnósticos, né? O sarcoma de Kaposi, por exemplo, são as manchas no corpo, mas normalmente isso acontece em casos muito avançados, depois de alguns anos, certo? E até lá, a gente vai ter esse grande problema. Então, só aqui para apresentar para vocês quem são os linfócitos. Então, essas células são um dos glóbulos brancos que a gente tem, que são células de defesa do nosso corpo. Tá? A forma de transmissão do vírus do HIV não é apenas pelo contato sexual, tá? Mas não vai acontecer por abraço, por beijo, certo? Normalmente vai acontecer pela transmissão sexual, é claro, mas pode acontecer por transfusão de sangue contaminado, pelo uso de seringas compartilhadas. Normalmente você vai tomar um medicamento, né? Aquela seringa é única, nunca mais você vai usar, ela tem que ser descartada separada, certo? Pode acontecer de transmissão consanguínea por pais, né? No caso, por exemplo, da mãe gestante pelo filho, certo? Ou por transplante de órgãos, certo? Então, não se preocupe. Ah, a pessoa é soropositiva, vai abraçar a outra e tal. Não, galera, não tem essa, tá? Então, um abraço não vai transmitir, um beijo, se não tiver ferida com ferida, né, duas pessoas com ferida, não vai transmitir, tá? Um abraço se for duas pessoas cortadas para poder transmitir, porque é transfusão de sangue que vai transmitir. Não tem cura para HIV, porém tem tratamento, certo? Tem medicamento, tá? Então, professor, mas tem uns casos aqui e acolá com cura, disseram que era cura. Não, são casos, tá? Então, quando a gente fala em HIV, só para a gente fechar nossa aula aqui, ó, pode me colocar que a gente fecha por aqui, não existe cura provada, tá? Ou pelo menos verificada em vários casos. É um caso aqui, outro acolá, mas o mais importante é que há tratamento pelo SUS, tá? Então, é um medicamento que vai justamente abaixar a carga viral para tornar você indetectável e, consequentemente, diminuir muito a possibilidade da transmissão da doença, do vírus, e aumentar a carga viral, e aumentar a carga dos seus linfócitos para te proteger, certo? Mas tomar o medicamento não vai te tornar uma pessoa, né, incapaz, sem a necessidade de usar preservativo, tá? Porque existem outras infecções, tá? Tem gonorreia, tem tantas outras doenças aí, então você precisa se proteger, tá? Então não é porque você está tomando um medicamento que você vai deixar de tomar. Tá bom? Queridos, o nosso tempo estourou, infelizmente. Eu vou deixar com vocês atividades, questões para vocês praticarem, exercitarem, pensarem um pouco mais sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Se protejam. A gente vai se encontrar na próxima semana para conversar sobre outros temas ligados aqui à microbiologia, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.